Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua linda família, com saúde, com paz, com abundância, com crescimento. Que Deus leve você muito além, conceda o que deseja o seu coração, realize sonhos. Sim, sonhe e tenha sempre mais sonhos para sonhar, porque os sonhos se realizam. Quando você sonha e alimenta o sonho e profetiza e declara, você vive. Eu posso dizer que eu tenho vivido isso, é assim que eu tenho vivido a minha vida, esse tem sido o meu estilo de vida, declarando, profetizando, chamando à existência aquilo que não existe, olhando além. Eu creio. Deus coloca tanto querer quanto realizar. Quantas coisas que surgiram no meu coração que naquele momento eram, assim, loucuras. Muitas coisas que, por um momento, eu olhei e pensei, Senhor, que loucura é essa? Mas a fé é a loucura do vencedor. E Deus me deu condições de realizar e tem me dado. Então, sonhe. Eu acredito que quando o Senhor deu aqueles sonhos para José, ele também, meu Deus, como? Não sabia como? Tanto que quando ele contou os sonhos, ninguém entendeu nada. E atraiu foi inveja, porque lá no fundo, apesar de não entenderem, talvez não, eu acredito que eles não sabiam como, mas será que ele vai mesmo dominar sobre nós, vai governar a todos nós? Então, lembra que eles disseram, vamos matá-lo, lá vem o sonhador, vamos matá-lo, e então vamos ver o que será dos sonhos dele. Então você vê que lá no fundo eles acreditavam, tinham medo que aquilo acontecesse. E Satanás, ele trabalha para matar os sonhos das pessoas. Ele não quer que você sonhe. Ele não quer que você acredite. Ele quer que você se contente com menos e não se mova do lugar. Ele quer que você foque as dificuldades, fale das dificuldades, das impossibilidades e fique ali, travado, passivo, inerte. Simplesmente alimentando sentimentos contrários e se frustrando porque se recusa a crer que, por mais que seja impossível para você, é possível para Deus. Mas quando você rompe essa barreira e diz, não, diabo, eu não vou ficar com o que você está me jogando, com o que você quer, com aquilo que você quer que eu fique, e você levanta a sua mão direita e diz, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Você vive? Você vive. Hoje você pode estar diante de impossibilidades, de situações impossíveis. Mas nada é impossível para Deus. Nada. Lembra que a Maria perguntou, mas como será? O anjo respondeu, pelo poder do Espírito, o Espírito Santo te cobrirá.
Então, tem coisas que eu posso não saber como, mas eu confio que o Espírito Santo vai me cobrir, me dar a graça, vai conduzir e eu vou viver. Apenas confie, continue sonhando, não limite o poder do Senhor, não fique com o que o diabo está lançando sobre você e seus instrumentos. Não dá, não vai ser possível, isso é loucura, né? Não é assim? Tem gente que chega já, ai, para com isso é loucura. Às vezes até o cônjuge, isso é loucura. Isso é loucura. Para com isso. Isso não tem como acontecer, não. Mas quando você decide ser uma pessoa convicta, a fé vem do ouvir da palavra de Deus e você fica com a palavra. Você atrai esse poder e você vive. Você vive. Deus quer que você creia. Simplesmente creia. E não limite o poder do Senhor. Dê passos de fé. Pequenos passos, se mova. E se você se encontrar numa situação que parece que não dá como se mover, você pode falar, você pode declarar. Porque eu me encontrei em momentos que, olha, não tinha o que fazer, mas eu aprendi com o Senhor que eu podia alimentar aquilo dentro de mim e combater aqueles pensamentos negativos, aqueles dardos negativos. E quantas vezes eu fiquei ali, sabe, por horas mesmo, meditando e declarando, em nome de Jesus. Apesar de ser impossível, de não, humanamente eu não ver como, eu creio na palavra e vai acontecer. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais, jamais, jamais será envergonhado. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha o que os discípulos, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se, plante-se no mar, e ela obedecerá. Se você tiver uma pequena fé, independentemente do tamanho da fé, você tem que usá-la. Ele está falando, usa a fé. Se você quer uma fé que cresce, se você quer que a sua fé aumente, ele está dizendo, o que ele disse? Use a fé que você tem. Exercite a fé que você tem. Exercita. Muitas vezes você vai ter que ter fé para olhar para algo, para o seu vale de ossos secos e profetizar. Você olha para algo que está morto. Que está morto. Uma mulher me contou, recente agora esse testemunho, que em um dos encerramentos de jejum nos projetos de conquistas, veio uma palavra sobre casamento. E ela disse, bispa, assim, eu pensava dia e noite. Eu pedia misericórdia de Deus, mas eu não conseguia. Em me livrar daquele casamento. Sabe quando você não tem admiração, você não gosta da pessoa, da presença, do cheiro, da voz. Você tem uma alegria e uma tristeza no dia. A alegria quando sai para trabalhar e a tristeza quando chega. Ela falando. Ela falou, bispa, eu
eu gemia, porque eu sabia que eu não podia me separar. Eu tinha que vencer esses sentimentos. Mas eu não estava conseguindo. E aí veio a palavra. E você junto falou. Talvez você hoje se encontre numa situação que você já não suporta mais. Ao invés de você ficar aí pensando em divórcio, em morte, porque é o que ela falou. Ela falou, eu pensava no divórcio, eu pensava, sabe, eu desejava que esse homem não voltasse, que morresse. Ela falou, eu sei que isso é horrível, mas eu estava tão esgotada. Uma pessoa que, assim, não me ajudava. Ela foi pontuando os problemas ali. E ela disse, bispo, mas lá no fundo eu queria agradar a Deus. E era onde eu puxava o freio, sabe? Falava, não, eu não posso. E aquele dia, aquela palavra, ela veio, ela me vestiu. E ela falou, eu vou ter que exercitar a fé. E ela falou, ela disse que eu fiz essa oração e ensinei a fazer. Senhor, eu não quero, eu não gosto, eu não consigo humanamente, mas eu sei que é graça. Me ajuda. Me ajuda a te obedecer, me ajuda, me ajuda. E ela disse que ela decidiu dar esse passo de fé. E falar totalmente diferente, e fazer diferente do que ela vinha fazendo. E ela fez essa oração, Senhor, eu não quero, eu não gosto, eu não suporto. O Senhor sabe o que eu quero me livrar disso, mas eu quero acima de tudo te agradar. E ela disse que naquele dia eu ainda falei sobre... Repetir a oração de Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ela disse que ela fez, e começou a fazer a partir dali. E ela falou, bispa, não foi fácil. Eu tive que ir contra meus sentidos, minha vontade, sentimentos, emoções. Assim, eu não vi mudanças imediatas. Mas eu sei que foi Deus me testando. E estava vindo muito a palavra de Deuteronômio 8, que Deus estava testando a gente para nos levar para um nível mais alto. E ela falou, eu não quero perder minha vida, meu destino, porque eu não sou capaz de superar algo, honrar um princípio. O mundo, ela disse que ela já tinha ouvido até da mãe dela, separa desse homem de vez. Você não tem que viver essa vida aí, que você não gosta e tal, mas ela sabia que ela tinha que honrar princípios. Que ela não podia viver pelo padrão do mundo, mas pelo padrão de Deus. E ela falou, bispo, e você falava isso, escuta, o seu padrão é o de Deus, é mais elevado. E você tem graça para ficar num lugar difícil, num casamento difícil, para fazer algo que é difícil para a sua carne. E Deus vai ser com você. E ela decidiu que contra tudo nela gritava não. Mas ela falou, eu quero agradar a Deus, e o meu padrão é mais alto. É o do Senhor. Se eu não sou capaz de passar por cima dos meus sentimentos para honrar o Senhor, se eu estou sendo vencida por um sentimento, como que Deus vai confiar coisas maiores nas minhas mãos? E resumindo a história, ela disse que com muita dificuldade ela foi declarando, profetizando, tendo fé para orar e falar diferente. E começou a ter atitudes diferentes. E ela falou que se perguntar para ela se ela gosta desse homem, ela falou, não tem a ver com isso. Mas eu tenho uma graça. E eu vivo em paz. E nada mais do que aquilo que me pesava não pesa mais. Ela falou, eu vivo assim com uma normalidade que eu sei que a graça, eu percebi um manto de graça. Ela disse que ela teve um sonho que veio como se fosse um anjo, enrolou ela num lençol branco. E ela falou, eu sabia que era a graça do Senhor me envolvendo. E eu tenho vivido
numa paz, numa alegria, com tanta normalidade. E ela falou, e de lá para cá, desde que eu tomei essa decisão, tantas coisas na minha vida que não fluíam, assim, mudaram. Ela disse, principalmente no meu financeiro. Ela falou, bispa, eu tenho prosperado tanto, Deus tem me honrado tanto, eu tenho sido tão honrada na minha vida financeira, na minha vida profissional. Ela disse, meu marido, ele não mudou, mas eu mudei. E Deus tem me recompensado, que tem valido cada decisão dolorosa que eu tomei. Como Deus tem me recompensado. E assim, eu poderia contar muitos outros testemunhos para você, de pessoas que tinham dificuldade de perdoar, de superar algo, e que por amor a Deus, por saber que era a vontade de Deus, elas decidiram agir a fé, exercitar a fé, e a fé tem crescido, e os resultados têm chegado, e a recompensa tem sido muito grande, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Eu tenho que acreditar que Deus sabe de coisas que eu não sei, Ele tem informações que eu não tenho, que Ele sabe o que é melhor. Se Ele não concordou com uma ideia que eu tive, é porque Ele tem uma ideia melhor. Se Ele me manda fazer algo, é porque Ele não pode ir contra a palavra dEle, e Ele quer me abençoar. E se eu não estiver alinhada com Ele, Ele não vai poder me abençoar. Mas quando eu me alinho com Deus, Ele me abençoa. Quando eu me submeto à vontade dEle, Ele me abençoa. Então você vai falar isso com uma pessoa que é ímpia, ela não vai entender. Ela não vai entender isso nunca. Né? Ela vive pelo hedonismo. Ela quer o prazer, a satisfação. Ela não quer sofrer para agradar a Deus. Mas se eu quero agradar a Deus, muitas vezes eu vou ter que sofrer, eu vou ter que negar a mim mesma, eu vou ter que ir contra a minha vontade, passar por cima de um monte de sentimentos e simplesmente me submeter. Mas e a recompensa? Todas as pessoas. E olha que eu estou caminhando com o Senhor e lido com muitas pessoas. Muitas pessoas. São histórias e histórias. Eu nunca vi diferente. Toda pessoa que exercita a fé cresce. E você muitas vezes vai ter que exercitar numa situação muito difícil, porque se você ler o contexto, ó, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aí quando os apóstolos, os discípulos ouviram isso, eles disseram, ó, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, porque como nós vamos perdoar desse jeito? E aí o Senhor falou, exercita a fé. Exercitando. À medida que você vai exercitando, simplesmente você vai e perdoa. E faz o bem. Como que eu venço o mal com o bem? Não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se não desanimar. À medida que você vai exercitando a fé em coisas que são difíceis, que doem, sua fé vai crescendo, você vai superando, a graça vai te cobrindo e a recompensa é muito grande. É muito grande. Levanta e dê passos de fé. Exercite a fé em áreas que são dolorosas para você. E você vai ver o tamanho da recompensa que virá para a sua vida.
Isso é estar num lugar alto. O mundo te incentiva a estar num lugar baixo. Faça o que te dá prazer, o que não dói. E a Bíblia vai te ensinar a ir para um lugar alto. Não tem nada a ver com sentimentos, com preguiças. É o que ela disse. Ela fala, se você me perguntar se eu gosto, se eu estou apaixonada, que não é nada disso. Eu estou cumprindo com a palavra. Eu estou agindo a fé. E é isso. Você age a fé. Não tem a ver com sentimentos, tem a ver com fé. Alguém, a Bíblia não manda, o Senhor não falou, ame os seus inimigos? Ame os seus inimigos. Dá para depender de sentimentos? Você acha que alguém, dependente de sentimentos, vai amar inimigo? É óbvio que não. É óbvio que não. Você não consegue fazer isso à base de sentimentos. Você só consegue fazer fundamentado na fé. É pela fé. O justo viverá pela fé. Uma traição, como que você perdoa se não for pela fé? Uma maldade que foi feita contra você, é pela fé. Não é com preguiças. Tem pessoas que sofreram coisas muito difíceis, abusos, por parte dos pais, por parte do pai. Mas foram capazes elas se encheram da palavra e então foram capazes de perdoar. Elas exercitaram a fé por amor a Deus, porque elas creem na palavra. Quando você crê na palavra, você faz o que é certo. E sabe o que Deus faz na sua vida? Que foi o que essa mulher disse. Ela vinha sendo envergonhada financeiramente. Tinha várias situações que estavam humilhando ela. E quando ela superou essa parte, ela honrou esse princípio, ela perdoou, ela passou por cima dela. O Senhor tirou o opróbrio da vida dela. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal foi o lugar da aliança, onde aquela geração que nasceu no deserto foi circuncidada. E circuncisão é um corte na carne. Paulo fala que hoje a circuncisão é do coração. É quando você faz um corte na sua carne, que foi o que essa mulher fez. Ela fez um corte na carne dela, doeu muito. Porque o que ela queria? Se livrar daquilo. Mas o que Deus queria? Que ela honrasse a aliança. Então ela fez uma circuncisão no coração. E após isso, honra, promoção chegaram. Após a circuncisão, o Senhor tirou a humilhação de uma vida sofrida lá no Egito. Então isso já tinha 40 anos. Que estavam carregando aquele opróbrio, aquela vergonha. Mas após a circuncisão, o Senhor tirou. Você vê que uma decisão difícil, dolorosa para a carne, pode mudar o resto da sua vida. Deus está falando com você. Creia, exercite a fé, faça o que for necessário. Faça essa circuncisão, esse corte na sua carne. Passa por cima de sentimentos de vontade. Porque Deus vai tirar essa humilhação, essa vergonha, esse opróbrio, que até hoje acompanhou você. Levanta com fé. Eu creio que é um novo tempo. E Deus está tirando a humilhação, o opróbrio, a vergonha da vida de muitas pessoas. Levante-se com fé. Porque eu creio que após decisões difíceis para você, você também vai viver recompensas sobrenaturais. Deus vai tirar a vergonha, o opróbrio,
a humilhação, que até hoje fizeram parte da sua vida. Deus vai colocar um ponto final em problemas que você tem sonhado não ver mais. Deus vai te dar uma grande vitória. Apenas creia e haja sua fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha dado a ela toda a clareza e discernimento que ela precisa e que ela tenha sido fortalecida, encorajada a se levantar e tomar as decisões que o Senhor espera dela, porque isso vai atrair uma mudança radical e sobrenatural para a vida dela. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, eu consagro tudo, eu concordo com todas as vitórias, mudanças, com esse tempo novo, em nome de Jesus. Um tempo livre desse opróbrio, de humilhação, de vergonha, para a glória do teu nome. Eu creio que ela testemunhará, ela dará um grande testemunho de vitória. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha mudado a perspectiva do seu povo, dado força, graça, ânimo, que eu deixe pessoas cheias de energia, de vigor, de alegria, motivadas a avançar em fé e viver a recompensa que o Senhor derrama sobre a vida do justo, porque o justo viverá pela fé. Muito obrigada por tudo. A fé é o espírito da vitória. A fé é uma semente. Quando nós plantamos fé, nós colhemos milagres. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço pela bondade e fidelidade do Senhor. Agradeço por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos hoje. Reuniões às 7 às 19h30, atendimento o dia todo, amanhã Casa Firme, domingo batismo, e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.